Vamos meditar na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 28 ao 31, que diz assim: regressava e sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Versículo 29: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, versículo 30, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entende tu o que lê? Versículo 31: e ele disse: como poderei entender, se alguém não pode ensinar? E roga-te a Filipe que subesse ao carro e que assentasse. A palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos revela que na igreja primitiva uma grande perseguição percorria a igreja do Deus vivo. No capítulo 9, nesse mesmo capítulo 8, a palavra de Deus nos diz que Saulo era um homem conhecedor da lei, aonde que ele não estava sendo obediente à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que ele era um dos escribas, escrevia a lei de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz, quando Jesus estava aqui nesse mundo, uma grande perseguição. Aí quando Jesus subiu para o céu e desceu o Espírito Santo de Deus, e todo foi revertido do poder do Espírito Santo na vida daquelas pessoas da igreja primitiva. E a palavra de Deus nos diz que a igreja adquiriu a autoridade de Deus através do Espírito Santo. E a palavra de Deus era percorrida, a igreja era perseguida pelos escribas, principalmente Saulo perseguia a igreja do Deus vivo. Entrava nas casas, cerrava homem e mulher nas prisões. E hoje não é à toa, a Bíblia nos fala que os acontecimentos daquela época é a sombra do futuro que ia acontecer. Muitos não acreditam mais no Evangelho, muitos não dão crédito no Evangelho do Deus vivo, mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos anunciar a sua palavra e mostrar a grandeza de Deus, e mostrar a testemunha de Deus para você. Quem é a testemunha viva de Deus? É Jesus Cristo. Jesus é a testemunha viva de Deus aqui nesse mundo. E a palavra de Deus é percorrida e é também perseguida. E muitos não dão crédito. Dizia que a igreja pregava Jesus Cristo e o povo dizia que era heresia.
principalmente as pessoas que escreviam a lei de Deus, e muitos não dão crédito que Jesus era o próprio Messias, o Salvador do mundo, o libertador da humanidade, não só do povo de Israel, da sua nação, mas sim para toda a humanidade. A palavra de Deus diz que muitos dão crédito na sua palavra, porque o Espírito Santo de Deus trabalhava na vida daquelas pessoas, daquele que não tinha Jesus na sua vida. Dá lugar ao Espírito Santo. Eu convido a você, eu faço apelo com a sua vida, eu faço um desafio com a sua pessoa, faço uma experiência entregando sua vida a Jesus Cristo. Aí você vai ver o agir de Deus em vossas vidas, você vai ver o cumprimento da palavra de Deus se realizando, se concretizando em vossas vidas. O único que pode nós ver o cumprimento da palavra de Deus se cumprir em nossas vidas é nós entregar as nossas vidas a Jesus Cristo. Aceita Jesus, ou melhor, todo mundo diz que aceita. Eu aceitei Jesus desde que eu nasci. As pessoas falam isso, mas eu falo duas palavras: faz um compromisso com o Senhor Jesus, faz uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus, faça uma experiência e você vai ver. A experiência é você entregar a sua vida a Jesus Cristo e fazer prova, e você vai ver o agir de Deus, o cumprimento da sua promessa se cumprindo em vossas vidas. Eu estou aqui não pelo meu querer. Se fosse pelo meu querer, eu não estaria aqui. Eu estaria lá em casa, de boa, se descansando. Mas eu estou aqui porque Deus me deu essa ousadia, me deu essa autoridade, para que eu possa anunciar a sua palavra ao seu coração. Aonde que eu acabei de ler, aonde que Filipe foi arrebatado, até eunuco, e a palavra de Deus nos diz que eunuco viu o cumprimento da sua palavra, viu o agir de Deus em vossas vidas, porque ele estava lendo o profeta Isaías, lendo o que estava falando que Jesus era o Cordeiro, morreu como mudo, ovelha muda, nas mãos dos tosqueadores. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer missão com a sua palavra. E a palavra de Deus nos fala que Filipe chegou até eunuco. Filipe disse dessa maneira: tu entende? Você entende do que você está lendo? Aquele homem respondeu para Jesus, para Filipe, o evangelista: como que eu posso entender? Como que eu posso entender? Que não tem ninguém para me explicar, me ensinar. E a palavra de Deus nos diz que Filipe sentou no seu carro, ao seu lado, e explicou sobre o qual que ele estava lendo, que fala a respeito da ovelha muda, que foi tosqueado, foi morto nas mãos dos tosqueadores, que era Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que Filipe anunciou Jesus para ele, e ele aceitou Jesus como único, suficiente Salvador da tua vida. E a palavra de Deus nos diz que quando ele entregou a sua vida a Jesus, desceu
sobre o seu carro, ao rumo de um rio, de uma água. Aquele eunuco disse dessa maneira: alguém, ali tem água, alguém pede para me ser batizado. A palavra de Deus nos fala que Filipe batizou ele. E no mesmo instante, ele foi arrebatado. Filipe foi arrebatado para outra cidade. E muitos tempos na frente, Filipe encontrou ele a uma cidade. E ele anunciou Jesus na sua cidade. Assim como que eu estou aqui, aonde que Deus me deu essa autoridade, me deu esta ordenança, para que eu possa anunciar a sua palavra em vossas vidas. Aceita Jesus. Faça missão com a palavra de Jesus Cristo. Você entregando sua vida a Jesus, e você vai ver o agir de Deus. Você vai ver os cumprimentos da palavra de Deus em vossas vidas. Aceita Jesus, para que Ele possa pelejar por você. Assim como Filipe anunciou Jesus para ele, e ele entregou sua vida a Jesus. E hoje eu faço apelo com a sua vida. Você não entende a palavra de Deus? Eu estou aqui trazendo a genuína palavra de Deus para com a sua vida, para que você possa entender e compreender o valor que você tem para Deus. Se você não tivesse valor para Deus, Deus não tinha enviado seu Filho Jesus a este mundo para morrer na cruz do Calvário e nos conceder a minha, a sua, a nossa salvação. E a palavra de Deus está sendo pregada. E a palavra de Deus nos diz, quando esse evangelho ser pregado nos quatro cantos desse mundo, aí vai chegar ao fim. Jesus estará voltando para vir buscar um povo seu, zeloso de boas obras. Um povo que fugiu da realidade desse mundo. Um povo que fugiu da condenação deste mundo. O único que pode nos conceder a minha, sua, nossa salvação é nós entregar as nossas vidas a Jesus Cristo. Entregue sua vida a Jesus. Desde que Jesus vem reinar sua vida, pelejar na tua vida, e que as promessas do Senhor venham se concretizar, se realizar em vossas vidas. Eu deixo essa palavra ao seu coração nesta manhã. Não deixe que o inimigo da vossa alma venha triunfar sua vida, não, mas adquira a salvação. Você entregando a sua vida a Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, não é por monte que vem falar, que o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor vem falar fortemente ao coração dos ouvintes. Oh meu Deus, eu coloco os problemas dessas pessoas ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus. Vai, mano.